Quer ganhar dinheiro trabalhando com envidraçamento de sacada? Bom, então primeiro você precisa saber como comprar os materiais para o seu envidraçamento de sacada. O segredo da boa venda é uma boa compra. Nessa aula eu vou te mostrar 4 formas de você adquirir os materiais e comercializar o seu sistema de envidraçamento de sacada. Seja bem-vindo ao curso expresso de envidraçamento de sacada. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Desde 2014, nós desenvolvemos um projeto que nós chamamos de qualificação facilitada para vidraceiros. Por que ele tem esse nome? Pelo seguinte, muitas vezes, ou na verdade, na maioria das vezes, o vidraceiro, ele é o cara que faz tudo na sua vidraçaria. Ele é o dono, ele administra, ele paga a conta, muitas vezes ele vai atender o cliente para vender, para medir, para instalar, vai correr atrás de material, ou seja, ele é um cara que faz tudo. Pense bem para um vidraceiro sair da sua casa, sair da sua cidade, ficar 2, 3 dias fora para vir para São Paulo fazer um curso. Então, muitas vezes, essa é uma situação árdua, porque o cara precisa se qualificar, em compensação, ele não pode deixar a sua empresa sozinha, além do que ele teria que investir um bom dinheiro, não só no curso, mas em hotel, em transporte e tudo mais que você sabe que é necessário quando você vai para uma outra cidade ficar alguns dias naquela cidade. Então, nós desenvolvemos um sistema que até hoje tem dado muito certo, que é um sistema de ensino online. Mas eu quero te explicar como isso aconteceu. É o seguinte, eu faço parte do setor vidreiro e trabalho com vidro já há 20 anos. Esse ano faz exatamente 20 anos que eu trabalho com vidro. E eu comecei de pequenininho mesmo lá, desde lapidando vidro com a lixadeira de cinta e fui crescendo, mas onde eu trabalhava não era simplesmente uma vidraçaria, era uma distribuidora. Então era uma empresa grande, era uma representante da Blindex. Na época, há 20 anos atrás, tinham 3 ou 4 empresas aqui na minha cidade que faziam esse tipo de serviço, que eram empresas grandes. E eu pude passar em todos os setores dessa empresa. Eu comecei lá, ajudante lá dentro, depois fui trabalhar de ajudante na rua, depois me tornei montador, depois projetista, depois saí, aí trabalhei como forneiro de vidro temperado e fui passando por vários setores. Mas em 2008, 2009 é que o setor vidreiro surge a ideia do setor vidreiro. Por quê? Nessa época eu já tinha passado por todos esses lugares que eu te falei, e eu tinha uma certa experiência e eu estava trabalhando como representante comercial de uma grande distribuidora de São Paulo. Eu tinha uma grande facilidade para vender vidros, mas eu tinha um martírio, que era receber os vidros que eu vendia para os vidraceiros. E, num determinado momento, eu comecei a entender que, para mim, diminuir a inadimplência da minha empresa, ou seja, para que eu conseguisse receber os meus clientes, eu tinha que fazer algo a mais. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar um sistema de consultoria para os meus clientes. Então, eu não só vendia o vidro, não só entregava o material para eles, eu ajudava eles no projeto, eu ajudava eles na venda, eu ajudava eles na medição. Então, isso permitiu que eu fosse um dos caras que tinham o índice de inadimplência quase zero. Eu era um dos poucos que tinham um índice de inadimplência quase zero. Por quê? Porque eu acompanhava aquela obra, eu não só vendia o vidro. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos fazendo isso. Só que depois eu tive que voltar para Jacareí. Recebi uma outra proposta, acabei retornando para o meu antigo emprego para gerenciar obras de instalação de vidro mesmo. E aí, esses meus clientes, ex-clientes, continuaram a me ligar, querendo o meu contato, porque eu ajudava, né, esses caras. E nós criamos até um vínculo de amizade mesmo, né? Era algo um pouco a mais do que só comercial.
Era um vínculo de amizade, a gente chegava lá na Baixada Santista, né, que é onde eu representava, e no litoral norte aqui de São Paulo, existem muitas empresas caseiras, vidraçarias pequenas, muitas vezes vidraçarias fundo de quintal mesmo, onde o cara usa a sua casa para fazer sua vidraçaria também. E você chega, você toma um café, você almoça junto com o cara, então ficou um relacionamento um pouco extra comercial. Mas aí eu tive que voltar para Jacareí e eu já não podia mais ir lá para aquele lugar, né, para aquela região, para poder nem vender, muito menos assessorar esses meus ex-clientes. E a gente continuou se falando, meu telefone era o mesmo número, nós continuamos nos falando e a única maneira que eu tinha de poder continuar auxiliando era ou por telefone ou pela internet. Então, eu falava para eles, ó, o seguinte, se você está com problema, tira foto do seu problema, da obra, e aí você me manda as fotos, eu te ajudo no projeto. E eu comecei a fazer isso para algumas poucas pessoas, né, os meus amigos lá. Algumas vezes eu descia lá no sábado para poder fazer alguma coisa em loco lá, mas 90% das nossas ações era pela internet, era a maneira que nós tínhamos para comunicar. Porque eles estavam lá na Baixada Santista e eu estou em Jacareí, alguns quilômetros de distância. Eu não tinha tempo para ir para lá, porque o serviço já era outro serviço que eu estava prestando. Então, a maneira foi essa. E eu comecei a perceber que o problema do João era muito parecido com o problema do Zé. O problema do Zé era muito parecido com o problema do Luiz. E eu falei, poxa, eu respondi isso. Aí o João me mandava um e-mail, Gabriel, eu tô com esse problema assim, assim, assado. Eu falava, poxa, mas eu já respondi isso aqui pro Luiz. Só olhar o e-mail aqui que eu mandei pro Luiz era praticamente copiar o e-mail e mandar pro João ou pro Zé. E aí eu falei, cara, já sei. A base dos problemas são muito parecidas. Então, eu comecei a criar um banco de dados dos problemas mais comuns. E aí eu tive a ideia de fazer um blog. Era algo, um hobby, vamos dizer assim. Um hobby mesmo. Que eu pudesse deixar lá aquelas informações para meus amigos. Então, em vez de eu chegar todo dia cansado e ter que ficar respondendo e-mail, os caras poderiam entrar lá, ver a solução, e se caso ali não existisse a solução que eles queriam, aí sim eles mandariam um e-mail. E deu muito certo esse blog. Depois nós sentimos a necessidade de expandir um pouco esse blog e eu fui numa empresa que montava blog, porque eu não tinha experiência nisso aí. Eles acabaram me convencendo a montar um portal. Só que esse portal, ele começou a expandir um pouco mais do que para os meus amigos. Várias pessoas começaram a acessar esse portal e a gente começou a ter influência de várias pessoas, várias perguntas e várias ideias. Na verdade, quando nós construímos o portal, eu ainda trabalhava nessa empresa que eu falei em Jacareí. E aconteceu que o portal estava, né, assim, era um hobby mesmo, era as coisas de final de semana ou de noite que eu podia tomar conta dele. Então ele ficou algum tempo recebendo várias visitas, né, 1.000, o primeiro mês foi 1.000, o segundo mês foi 2.000 e pouco, o terceiro mês 4.000 e foi recebendo várias visitas. E aí chegou um tempo que eu falei, não, eu vou me dedicar a esse portal. E aí em 2014, na verdade no final de 2013, foi que eu consegui me dedicar ao setor vidreiro. Eu chamei algumas pessoas e montamos assim, de fato mesmo, o setor vidreiro como empresa. Vários e-mails sendo recebidos e eu tive a ideia de pegar toda aquela experiência que eu tive lá no litoral norte, que eram os mesmos problemas, e escrevi um livro que chama-se A Sua Vidraçaria Está Sendo Roubada. Então, esse programa de ensino, né, facilitado, ele começou com esse livro. Eu queria despertar a atenção dos vidraceiros, que o vidraceiro ele não pode ser limitado a fornecer apenas produtos popularizados, ou seja, produtos que todo mundo fornece, que o Zé, que o João, que o Pedro, todo mundo, o Luizinho da esquina fornece. Então, por que sua vidraçaria está sendo roubada? Porque você entra numa concorrência que muitas vezes não tem como você ganhar. Porque o preço é tão baixo que todo mundo faz. E o seu cliente, se ele falar, quero comprar uma janela de correr, vai aparecer 30 vidraceiros fazendo orçamento para ele. Agora, se você falar, se o seu cliente falar assim, eu quero um revestimento de parede, talvez apareçam 2 ou 3. Então, ou seja, o que é melhor? Você concorrer com 20 ou com 3? Então, o livro aí fala exatamente sobre isso. Abre o olho, vê a coisa panoramicamente. O mercado é muito maior daquilo que a gente vê.
Ok, então nós lançamos o livro e as pessoas e disponibilizamos na internet. Inclusive, se você não baixou, você pode entrar no nosso site e baixar agora mesmo, que ele está lá disponível gratuitamente. Então, os leitores do livro começaram, poxa, Gabriel, mas e aí, cara, você não tem nada para poder falar pra gente, tal, e eu, colocando meus posts lá no ar, minhas matérias no ar. Só que um dia eu recebi um e-mail e esse e-mail foi o que mudou, assim, praticamente a nossa vida. Porque esse e-mail era um pedido de socorro de um vidraceiro que tinha sua vidraçaria já há 6 meses, tinha colocado tudo que ele tinha, tudo que ele economizou em uma outra profissão que ele teve a vida inteira, investiu naquela vidraçaria e a vidraçaria dele estava ladeira abaixo. Ele falou, Gabriel, se continuar assim, eu não aguento mais 6 meses, cara. Na verdade, eu não aguento nem 3 mais. A minha mulher tá brigando comigo, eu perdi praticamente tudo, tô perdendo a minha casa, não sei trabalhar. Falei, puxa vida, e agora? Aí eu peguei aquele banco de dados, já tinha algumas apostilas escritas, que era aquilo que eu usava para poder assessorar os vidraceiros lá embaixo, e fui enviando para ele, e aí eu fiquei pensando o seguinte, quantos caras não devem estar nessa mesma situação que esse cara que me escreveu esse e-mail? Então eu peguei esse material, reformulei esse material, e aí nós criamos o primeiro curso do setor vidreiro, primeiro curso online e gratuito chamado Conceitos Fundamentais. Algo bem básico, assim, apesar do conteúdo ser muito rico, mas era algo muito básico, era eu falando no fundo e mostrando as imagens e tal. Bom, o curso foi muito bom, várias pessoas se inscreveram, ajudou muitas pessoas, mas eu falei, cara, gostei, agora eu quero ir mais fundo. E aí nós reformulamos esse curso e fizemos o Fundamentos 3.0. Daí já foi outro nível, nós já colocamos aqui o material em cima da mesa e já fomos demonstrando os materiais, interagindo com os materiais, e esse curso teve 4 ou 5 vezes, até hoje ele está no ar ainda, mais sucesso do que o primeiro. Legal. Por que eu estou te contando essa história? Olha só, agora que você vai entender por que eu estou te contando essa história. Quando nós lançamos o livro, isso no começo de 2014, nós recebíamos muitos e-mails pedindo para que ensinássemos as pessoas a instalar envidraçamento de sacada. Muitos vidraceiros querendo aprender a instalar envidraçamento de sacada. Legal. No curso Fundamentos 3.0, que teve início em janeiro desse ano, nós já começamos a receber um e-mail um pouquinho diferente. Gabriel, fui fazer o curso em São Paulo, fiquei 3 dias em São Paulo, cara, chega na hora de instalar, tá dando problema, cara. Cara, não estou tendo lucro vendendo envidraçamento de sacada. Por quê? Pelo seguinte. Por que eu sempre bato na tecla dos fundamentos? Um médico, quantos anos ele estuda para poder exercer a medicina? 5, 6, 8 anos? Um arquiteto, quanto tempo ele estuda para poder exercer a arquitetura? Um engenheiro. Então, existe um tempo de estudo, o fundamento daquilo. Como que nascem os vidraceiros? Sabe como nasce 90% dos vidraceiros, inclusive eu e talvez você? Nasce assim. A gente trabalha em uma empresa, aprende a apertar 2, 3 parafusos, não é verdade? Já sei instalar, já vou abrir minha vidraçaria. Então, você que pode até ser um ótimo montador, abre uma vidraçaria. Quando você abre a sua vidraçaria, você não tem que só saber instalar vidro. Você tem que saber administrar, você tem que saber comprar, você tem que saber vender, lidar com o cliente, coisas que você não fazia quando atuava só como montador. Esses são os fundamentos de uma empresa. Então, o envidraçamento de sacada também não é só saber instalar, tem que saber os fundamentos. E aí que o negócio fica difícil. Por quê? Porque muitos só aprenderam a instalar. Então, olha só, 1 ano atrás as pessoas queriam aprender a instalar. Talvez esse seja
a sua vontade. Gabriel, eu quero aprender a instalar. Ok, legal. Mas agora estamos recebendo e-mails que as pessoas fizeram o curso e mesmo assim não estão tendo sucesso. Não fizeram com a gente, porque nós não damos curso presencial, mas fizeram cursos em alguns outros lugares presenciais e não deu muito certo. Por quê? Justamente por isso. Porque eles foram aprender a montar só. Bom, para quem que é esse curso aqui, o curso expresso de envidraçamento e sacada? De repente você quer entrar nesse mercado de envidraçamento e sacada, não sabe muita coisa, então esse curso é para você. Ou então você sabe montar o envidraçamento e sacada, mas está tendo dificuldade no seu dia a dia. Sei lá, não está virando. Esse curso é para você. Porque se você sabe montar e não conseguiu ter lucro ainda, é porque está faltando informações. Bom, com a expansão desse material sendo fornecido por várias extrusoras, por distribuidores de kit ou de alumínio, o envidraçamento em sacada começou a cair nas graças tanto dos vidraceiros quanto dos clientes. Por quê? Porque esse sistema ele tem 3 características muito peculiares e que reforçam o sucesso dele. Primeiro, não existe perfis verticais, ou seja, ele não interfere na fachada. Ele te dá uma visão panorâmica, porque não tem montantes verticais. Segundo, ele corre em um trilho multidirecional, né? Para lá e para cá, no mesmo trilho. Ele não é, por exemplo, como um vão de correr tradicional. Então, a terceira e talvez a mais importante, ele abre quase 100%, uma média de 96% a 95%, ou seja, não existe outro sistema no Brasil e no mundo que dê maior abertura que esse sistema. Mas o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: por que algumas pessoas estão ganhando muito dinheiro com envidraçamento e sacada? A gente recebe vários e-mails aí falando, Gabriel, eu quero aprender a trabalhar com envidraçamento e sacada. Por quê? Cara, conheço um cara não tinha nada ontem, hoje ele tá rico. Eu também conheço caras que pegaram um prédio, cara que era vidraceiro, fechou um prédio, comprou material, a prestação, terminou o prédio e realmente, não vou falar para você que foi da noite pro dia, porque da noite pro dia quase é difícil ficar rico, né? Só se jogar ganhar alguma coisa assim na Sena, né? Mega Sena, alguma coisa. Mas ele ficou rico muito rápido. Mas ele é um cara sábio. Ele estudou muito para poder chegar onde está hoje. Quando ele começou a vender o envidraçamento de sacada, ele era o cara que sabia muito. Inclusive, a gente trocava muitas ideias, né? Ele me ensinou bastante, eu também passei algumas coisas para ele. Então, o que falta, na verdade, nesse mercado? É você conhecer os fundamentos do envidraçamento de sacada. Mas vamos lá, vamos parar de enrolar e vamos ao que interessa. Bom, então, a história funciona assim. O envidraçamento de sacada chegou no Brasil, 97, muito tímido, 2003, 2004, 2005 começou a bombar, várias empresas brigando, né, pela patente, eu que sou dono, você não pode vender e tal, e os vidraceiros não estavam nem ligando, querendo vender, né, sei lá quem que é o pai do filho, mas eu quero trabalhar com envidraçamento de sacada. Então, aconteceu um detalhe. A BNT, ou a CB37, que é a organização que cuida dos vidros planos do Brasil, começou a olhar esse sistema e começou a falar, opa, peraí, pessoal, tem um sistema novo no mercado aí e a gente precisa prestar atenção nisso, porque o pessoal está instalando aí de qualquer jeito. Então eu posso dizer para você que eu estou desde o começo trabalhando com envidraçamento de sacada e já prestei muita assessoria e vi coisas absurdas
Desde vidro descolar do perfil, como o envidraçamento cair realmente fora da sacada, já vi assim coisas absurdas. Então, a ABNT falou, não, vamos regularizar isso aí. E ficou 5 anos estudando, debatendo, conversando com fornecedores, com distribuidores, com interessados. E depois de 5 anos, a ABNT conseguiu lançar a norma, que é a ABNT NBR 16259/2014. Por quê? Porque está em vigor desde 2014, fevereiro do ano passado. Gabriel, o que tem a ver isso? Primeiro, tem tudo a ver. Nesse curso a gente vai falar muito sobre norma. Eu quero mostrar para você como que a norma se aplica no seu dia a dia. Mas por que eu estou falando de norma? Então agora eu quero te mostrar os 4 modelos de negócio mais aplicáveis no envidraçamento em sacada. Bom, presta bem atenção que esse é o ápice da aula de hoje. Vem comigo que eu vou te mostrar os 4 modelos. Preste bem atenção para que você consiga identificar qual é o tipo de modelo que mais serve para você. A gente recebe muitos e-mails perguntando, Gabriel, o que eu faço? Eu compro perfil, eu compro o kit ou eu compro uma franquia? Então, eu quero te revelar e que você possa tomar a melhor decisão de qual é o modelo. Então, primeiro modelo, franquia. O que é uma franquia? Você vai lá, existem várias franquias de envidraçamento de sacada hoje no Brasil. Então você adquire os direitos de trabalhar com aquele produto e a franqueadora vai te enviar o produto e você praticamente só vai revender. Então você vai só ser o vendedor, porque a própria franqueadora faz todo o trabalho. Ok? Só tem um detalhe. Lembra que eu acabei de falar que existe a NBR 16259? Ou seja, agora é obrigação da franqueadora testar o produto e garantir que esse produto está de acordo com a norma. Então, você está isento, certo? Mas, ainda assim, existem algumas documentações que você precisa resolver. Quem vai fornecer? É você como franqueado ou a franqueadora? Por exemplo, a ART, que é fornecido por um engenheiro civil. Então, algum tempo atrás, eu pude prestar assessoria para uma franqueadora. Então, funcionava assim. A moça adquiriu uma franquia e eles mandavam todo o material para essa moça. Ela só tinha que vender. Só. Ela vendia, vinha um medidor da franqueadora, resolvia tudo, projetava, mandava e eles mesmos instalavam. A única coisa que a franqueadora exigia que a franqueada fizesse seria arrumar um engenheiro aqui da cidade, porque é uma franquia, então eles têm franquia em Campo Grande, São José dos Campos, São Paulo. Então, eles não conhecem engenheiros de todos os lugares. E o engenheiro muitas vezes não pode assinar uma RT, o engenheiro de São Paulo não pode, de repente, assinar uma RT de São José dos Campos. Muitas vezes tem que ser o engenheiro do município daquela cidade. Então, a única coisa que a franqueadora exigia era que a franqueada tivesse um engenheiro que pudesse entregar esse documento, a RT. O que é a RT? Então, você foi lá, montou o sistema. Legal, você falou que seu sistema é bom, que passou no teste da ABNT, mas ele passou no teste da ABNT em um teste. Um modelo, um exemplar desse, passou em um teste. Mas isso não quer dizer que aquele que foi montado na casa da Dona Maria também vai passar no teste, porque aquele que foi montado lá no laboratório, de teste, foi colocado com o parafuso certo. Já na casa da Dona Maria foi colocado com o parafuso errado. Então, o engenheiro vai lá e assina e fala assim, não, eu garanto que esse sistema está de acordo. Então, o engenheiro vai lá. Por isso que é responsabilidade técnica. Anotação de responsabilidade
técnica, ART. Então o engenheiro vai lá e assume, não, realmente, a empresa do Gabriel montou, mas eu assino embaixo que está de acordo. E aí o cliente está tranquilo. E eu digo para você, é obrigatório o fornecimento de ART. Então nós estamos falando de franquia. Quer comprar uma franquia? É assim que funciona. Porém, esse tipo de franquia nós chamamos de fornecimento total, ou seja, a franqueadora fornece tudo. Mas eu tive a oportunidade também de atender essa mesma franquia com alguns modelos diferentes. Então, a mesma franquia, o mesmo nome, o mesmo produto. Ela fornecia integral os materiais todo montado e a franqueada só vendia. Mas temos também o modelo de franquia parcial. Preste muita atenção, porque isso pode ser uma pegadinha. Então, como que funciona o modelo parcial? Eu fui prestar assessoria para esse rapaz e a empresa não fornecia medição, e é por isso que eu trabalhava para eles, porque eu era o cara que fazia medição, não fornecia medição, não fornecia a instalação e não fornecia a RT. O que eles forneciam? Somente o material. Então, quem tinha que vender? A franqueada. Quem que tinha que medir? A franqueada. Quem que tinha que instalar? A franqueada. Quem que tinha que garantir? A franqueada. Qual é o mais interessante para você? O mínimo, as franquias têm que mostrar para você um documento de adequação à norma 16259. Ok. Bom, temos o terceiro modelo. Compra de kits. Ou seja, o seu produto não tem marca, não tem bandeira, é você que vai construir o seu produto. Então você vai lá, vai comprar um kit, nesse kit já vem tudo o que você precisa, todos os acessórios, só que não vai vir o vidro, não vai vir o silicone que você vai colar o vidro, você vai ter que correr atrás. Mas, uma coisa interessante, a fornecedora do kit tem que te fornecer o laudo do teste. Ó, esse aqui foi testado e aprovado. Mas, como eu disse, a ART você vai ter que fornecer. Você vai ter que medir, você vai ter que projetar, você vai ter que comprar o material, armazenar, instalar, garantir, fazer manutenção. É você que faz. Qual que é a beleza do kit? Que você compra tudo num pacotinho. E agora tem o quarto modelo. Como que é o quarto modelo? Você compra tudo separado. Ou seja, o seu produto não tem bandeira, não tem uma procedência, vamos dizer assim, considerável, porque não tem como você avaliar. Vamos supor, se você olhar esse perfil aqui, ele não tem marca. Dificilmente, como eu falei, estou há 20 anos no mercado, nunca vi um perfil marcado. Não tem como você saber de quem é esse perfil. Você pode falar, não, eu comprei da empresa A. Como é que vai saber? Então, essa empresa A de perfil tem que te fornecer um laudo do perfil. Que o perfil está de acordo. E aí você vai comprar essa rodaninha, você tem que cobrar do cara que você comprou a rodaninha um laudo, que ela está de acordo com a BNT. Você vai comprar essa pecinha, tem que estar de acordo. Esse parafusinho tem que ser o de acordo. E, como eu disse, você compra todas as peças. É você que organiza isso. Você é o responsável. Mas, nesse caso, existe uma vantagem. Por quê? Como você não está
preso a um produto nem franqueado que existe uma patente e nem kit que existe um padrão a ser seguido, você pode construir um super produto. Por quê? Você pode comprar o melhor dos mundos. Você pode construir o melhor dos mundos. Eu digo para você, eu conheço vários caras, vários empreendedores que fizeram isso. Foram testando, certo? Testando ali quais os melhores materiais e foram, ó, então eu vou comprar a roldana da empresa A. A roldana da empresa A é boa, mas o guia não é legal, então eu vou comprar o guia da empresa B. Então ele foi pegando esse, aquele, como se fosse um Frankenstein, mas na verdade não ficou um Frankenstein. Ficou uma obra de arte, porque ele pegou o melhor dos mundos. E aí colocou nome no produto dele. Entendeu? Vamos lá. Quais são os prós e os contras? Vamos lá. Prós e os contras que nós identificamos aqui do modelo de franquia. Franquia, fornecimento total. Bom, você vai comprar um produto patenteado, você tem o respaldo da sua empresa, que você comprou o produto, você vai ter o respaldo do cara. Olha, deu um probleminha? Meu, o problema é do cara. Quais são os contras? Você costuma a ganhar menos, porque você só vai fazer a venda no caso. Mas, em compensação, você tem mais tempo para vender mais. Entendeu? Você vai ganhar menos na venda individual, mas você terá mais tempo de vender mais, porque você não tem que ter estoque. Por exemplo, esse franqueador, ele tinha só um showroom e nada mais. Não tinha estoque, não tinha espaço, não tinha nada. Os caras pegavam, traziam o material, já ia direto para a instalação. Não passava na loja dele. Legal. Franquia parcial, fornecimento parcial. Qual que é a vantagem? Que você tem um nome. Então, nesse caso, o que é o interessante? É que você adquira uma franquia que tenha nome, que tenha reputação, que te dê o respaldo. Entendeu? Mas, já no modelo parcial, você já vai ter que ter um estoque, um espaço, né, um espaço físico para você poder armazenar. Lembre-se que a franqueadora vai só te fornecer o produto. Você vai beneficiar esse produto. Você vai ter que guardar esse produto. Você vai ter que arrumar pessoas para poder instalar esse produto para o seu cliente. Terceiro modelo. Esquece franquia, o kit. Qual que é interessante? O que é interessante do kit? Primeiro, você não fica perdendo tempo com esquecimento de peças. Ah, nossa, chega na obra, putz, pedi um kit de roldana a menos. Rapaz, não pediu o guia. Não pedi a mola. Rapaz, não pediu o parafuso. Então você não tem esse problema, porque o kit já vem tudo organizado para aquele determinado tipo de vão. Então você vai montar um vão de 2 metros, você compra um kit referente a 2 metros. Você vai montar um vão de 5 metros, você compra um kit com 5 metros, para um vão de 5 metros. Ou seja, você não tem um estoque e você não tem muita perda. E você não perde muito material, porque você vai montar, vamos supor, um vão de 5,80 metros, ou melhor, um vão de 4,80 metros, você pode pedir um kit de 5 metros. Você vai montar um vão de 3,70 metros, você pede um kit de 4 metros. Então você só vai perder toco. Se você vai comprar em barra, você precisa montar um vão de 4,50 metros, você vai ter que comprar 6 metros. E aí vai sobrar uma sobrinha lá, que vai saber quando que você vai usar. Então você tem que ter espaço físico para você armazenar o material novo e a sobra do material. E muitas vezes essa sobra é prejuízo. Então você, comprando o kit, você economiza tempo com compra de material, também economiza um certo espaço, né? Porque você já compra o material praticamente certo e você tem uma empresa por trás que você pode falar, não, ó, seu kit deu problema, se caso acontecer alguma coisa. Agora, você comprando, né, separado, aí é tudo por sua conta. Então você tem que ter espaço, você tem que ter maquinário, o kit também tem que ter maquinário. Então você tem que ter toda a estrutura para poder beneficiar esse material. Só que eu vou te dar uma dica. Independente
do modelo que você adquirir. Se você vai adquirir franquia, vamos supor, Gabriel, contratei uma franquia. Eu te dou um conselho, coisa que eu percebi nesses anos trabalhando com envidraçamento de sacada. Tenha material avulso em estoque. Não muito, mas tenha material. Porque esses dias, por exemplo, um cliente estava conversando com um cara, ele falou que foi montar uma obra longe, foi lá, pegou o kit certinho, tudo tranquilo, chegou lá, tinha uma roldana dentro do saquinho trincada. E aí? Então o cara tem que ligar para a franquia, fulano, ou para a fornecedora do kit, cara, tem uma roldana com problema. Quando que esses caras vão mandar a roldana? Vão mandar no Sedex 10? Vai chegar hoje? Vai chegar amanhã? Não sei. Então sempre tenha um estoque. Vai comprar kit? Tenha estoque. De peças soltas. Vai franquia? Tenha estoque de peças soltas. Aí você consegue controlar. Agora, eu te pergunto, qual é o melhor modelo para você? Você adquirir uma franquia total, então você não tem que ter maquinário, você não tem que ter usinagem, você não tem que ter tanto espaço físico, você tem que ter a venda e os clientes. Compensação, a taxa de porcentagem de ganho é menor. Franquia parcial. Você depende do que ele vai te fornecer. O que esse cara vai te fornecer? Vai te fornecer só material? Você vai lá e usina e instala? Então já é um ganho um pouquinho maior, mas já é um trabalho também interessante, porque você vai ter que ter material, estoque, máquina, gente para beneficiar isso aí. Vai comprar em kit, espaço, gente, venda, instalação, pós-venda, manutenção. Vai comprar em barra, mesma coisa. Só que você ainda vai ter que gastar mais tempo e talvez mais espaço para você correr atrás das peças. Tem que ter mais controle por causa do esquecimento, porque isso é uma coisa que gera muito prejuízo. O que você tem que avaliar nisso aí? Primeiro, porcentagem de ganho. Quanto você vai ganhar em cada produto? Você tem que somar ali. Segundo, pense que tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Nós estamos respirando aqui, ó. Tá rolando dinheiro. Então, quando a empresa é sua, quem paga é você. Se o seu funcionário esqueceu uma roldana simples e ele tiver que passar ali no distribuidor de alumínio ali da esquina, esse tempo que ele foi e voltou, além da roldana, quem paga é você. Então, muitas vezes, o tempo, ele vale mais do que dinheiro. Por quê? Porque com o tempo você faz mais dinheiro. Entendeu? Então, você precisa avaliar isso.
Agora, para terminar, eu queria te falar 11 motivos por que o envidraçamento de sacada é um sucesso, além daqueles 3 principais. Vamos lá? Bom, o envidraçamento de sacada, quando ele está fechado, ele traz mais segurança para a sacada. 2. Proteção contra a chuva. Ele tem uma vedação de até 95%. Inclusive, a norma fala, esse sistema não é 100% estanque. Um dos grandes fatos que aconteceram no começo, quando o pessoal começou a instalar esse sistema, é que muita gente vendeu esse sistema como 100% estanque, ou seja, não entra uma gota de chuva. E isso não é muito verdade. Existem pessoas que falam que o sistema dele, não, meu sistema é 100%, não entra água. Mas o modelo do sistema, ele não costuma oferecer 100% de estanqueidade. Então, esse modelo, ele veda aproximadamente 95% de água de chuva. 3. Proteção contra vento, pó e fumaça. Vedação de até 98%. 4. Proteção contra ruído. Ele elimina até 70% dos ruídos externos, mas isso varia um pouco. Varia do tipo de vidro que você vai utilizar, do tipo de perfil que você vai utilizar. Então, é uma média de 50% a 70% de eliminação do ruído. Isso é maravilhoso. 5. Proteção de até 99% contra os raios UVs, desde que o vidro seja laminado. Pode ficar tranquilo que a gente vai ter uma aula que vamos falar só de vidro. Mas, ou seja, o que é o raio UV? Raio UV é aquele que dá câncer de pele e é aquele que descolore o seu material, descolore a sua cortina, o seu sofá, o seu tapete, descolore a nossa roupa. Então, é o raio ultravioleta. Então, se você utilizar um vidro laminado, você elimina a incidência de raio ultravioleta em até 99%, ou seja, acaba com os raios UVs. Então, mantenha a saúde da sua família, evita um câncer de pele e evita que o seu material se desbote, ok? 6. Em caso de apartamentos, o proprietário ganha mais um cômodo, ou seja, o que tem muita gente fazendo? Poxa, comprou um apartamento pequeno, tem a sacada. Normalmente a sacada é um espaço que, se não estiver fechada com vidro, é um espaço de vez em quando, né? De vez em quando você pode estar ali, dependendo se estiver ventando, você não pode. Sol estiver quente batendo ali de frente, você também já não pode. Então, com envidraçamento em sacada, o proprietário ele ganha mais um cômodo. Ok? 7. Quando fechado, veda totalmente o vão. Quando aberto, abre até 95%, 94%. Então, é um sistema maravilhoso. Maravilhoso. Não tem transpasse, é 10. 8. Ocupação mínima de espaço interno para abertura, no máximo 600 milímetros. Lógico, por que no máximo 600 milímetros de raio? Porque normalmente os sistemas mais tradicionais, eles têm a peça até 600 milímetros. Algumas empresas como a Dorma oferecem as peças com até 800 milímetros, né? Mas, normalmente, no sistema de envidraçamento de sacada, no máximo, as peças são com 600 milímetros de largura. A altura é até 2,40 m. A largura é até no máximo 600. Então, o ponto de raio dela é muito pequeno, porque, pensa bem, por que eu estou falando isso? Às vezes você tem uma porta que ela tem uma abertura, por exemplo, uma porta pivotante. Uma porta pivotante de 1 metro, né? Ela abre 1 metro, ou 90, mas o raio dela também é 90, ou seja, você vai ter que deixar aquele raio inteirinho, sem colocar um sofá, sem colocar nada, porque ela tem o espaço do giro. Esse sistema não. Então você tem 5 metros e o espaço do raio é 600, 550 milímetros. 9. Não altera a fachada do prédio. Não altera.
porque, como eu disse, não tem perfis verticais. Em alguns lugares, ainda tem essa discussão de que esse sistema pode ou não alterar a fachada, mas na grande maioria dos locais já não tem mais discussão, que ele não altera a fachada, porque não tem perfis verticais. E o 10º, toda limpeza do sistema pode ser realizada pela parte interna do imóvel, sem risco aos moradores ou, no caso, a pessoa que faz a limpeza. Por quê? Bom, você já deve ter cansado de ver também as pessoas penduradas na janela pelo lado de fora com um rodo, tentando limpar o vidro pelo lado de fora. Perigoso causar um acidente, a pessoa cair lá. Esse sistema não. Você quer limpar internamente? Você fecha, limpa. Você quer limpar externamente? Você abre e você tem acesso ao lado externo. Então, olha a vantagem desse sistema. Olha como é maravilhoso. 11º, valoriza muito o imóvel. Bom, na década de 80, até hoje, na verdade, né? Você verá muitos anúncios de casas com lá blindex no banheiro. Às vezes nem é box blindex nada, né? É um box de vidro temperado, mas o cara coloca lá, o corretor coloca com blindex no banheiro. Por quê? Porque valoriza. Mas hoje, você falar que tem um apartamento já com a sacada envidraçada, valoriza demais. Então isso é... Por que eu estou te falando esses 11 argumentos? Porque isso é argumento de venda. Você vai chegar no seu cliente, é isso que você vai ter que explicar para ele. As vantagens do seu produto. Então, tá vendo como tudo isso faz parte dos fundamentos? Por que seu cliente vai comprar esse produto? Porque ele vai ter 11 benefícios. Quais são os 11 benefícios? Esse eu acabei de te mostrar. Ok? Só tem um detalhe. Um detalhe muito importante e que a norma nos fala. O sistema de envidraçamento de sacada, ele não pode ser utilizado como guarda-corpo. Ou seja, vamos lá, você vai envidraçar uma sacada. Aí o seu cliente vira para você e fala assim, poxa, Gabriel, você já vai ter um envidraçamento de sacada? Não precisa do guarda-corpo. Não. O sistema de envidraçamento de sacada é um sistema auxiliar. Auxiliar. Então, algum tempo atrás eu fui atender uma cliente e ela falou assim, é o seguinte, meu querido, eu vou envidraçar a sacada. Então tinha a porta-balcão, né? A porta que saía da sala para a sacada. Ela colocou uma portinha lá e falou assim, ó, quando você colocar o envidraçamento de sacada, eu vou retirar a porta-balcão e vou unir tudo. E vou colocar um tapete persa no chão. E olha, hein? Isso não vai molhar meu tapete? Então eu fui sincero com ela. Falei, olha, o sistema de envidraçamento de sacada, ele não veda 100%. Ele tem uma tolerância, pode vir a dar umas gotículas. Ah, mas o outro moço que veio aqui falou que veda 100%. Falei, minha senhora, não veda. Se ela quiser, eu trago um laudo para a senhora. Inclusive, eu vou te mostrar esse laudo de uma empresa bem atuante no mercado brasileiro, que se você vê o laudo, quando você vê o laudo de estanqueidade, você vai se assustar. Não passou em nenhum teste. Mas o sistema já evoluiu muito, mas você tem que ser sincero com o seu cliente. Fala, senhora, a senhora vai colocar o tapetinho persa da senhora? A senhora pode colocar. Mas primeiro, a senhora não pode eliminar a porta-balcão. Porque sala é sala, sacada é sacada. E ela ainda queria que eliminasse os vidros do guarda-corpo. Eu falei, não. Não, mas já tem o vidro. Não pode. Não pode eliminar o guarda-corpo. O guarda-corpo é guarda-corpo. O guarda-corpo é o responsável pela segurança. O envidraçamento de sacada é um sistema auxiliar. Então, cuidado na hora de você vender isso, para você não vender gato por lebre e depois ser taxado de picareta e aí ficar tendo problemas. Então, lembre-se, envidraçamento de sacada é um sistema auxiliar. Não pode ser utilizado como guarda-corpo. Ok? Bom, então olha só. O sistema de envidraçamento de sacada, ele pode ser composto por painéis deslizantes e pivotantes e painéis fixos deslizantes e pivotantes. Normalmente, é muito comum que todos os painéis deslizem. Então, qual que é a beleza do envidraçamento de sacada? É que ele corre, né, para cá e para lá,
e depois ele pivota. Isso é a beleza. Ou seja, trata-se de um sistema híbrido. O que é um sistema híbrido, Gabriel? São dois sistemas em um. Então é um sistema deslizante, desliza e pivota. Desliza e pivota. Isso é o que permite essa amplitude na abertura. É isso que faz com que o sistema de envidraçamento em sacada seja diferenciado. Ok? Mas aí é que surgem alguns detalhes. Por exemplo, pode ficar tranquilo que nós vamos falar mais sobre esse assunto. Mas nesse caso aqui, qual é a melhor saída? Aqui você pode ver que eu tenho dois modelos de saída. Tenho um modelo só com guia, um guiazinho curto, que é muito utilizado hoje por vários fornecedores de kit, fornecem esse modelo. E esse modelo aqui, que é chamado com mola guia. Qual é o melhor modelo? Agora eu vou te contar um segredo. Tá vendo essas duas pecinhas aqui? Elas têm uma grande diferença. Eu vou te mostrar nesse curso, pode ficar tranquilo, o porquê. Mas eu já vou te adiantar uma coisa. Esse momento aqui, ó, é o campeão de reclamações dos clientes. Por quê? Porque é o momento da transição em que o sistema passa de deslizante para pivotante. É o momento que ele sai de 3 ou 4 apoios para apenas 2, né? Um aqui e um aqui. Aqui. Então ele vira um pivotante. E por que que esse é um dos grandes motivos de reclamações? Porque nessa transição de um sistema para o outro costuma existir uma pequena queda. Eu vou te falar nesse curso ainda por que existe essa queda, como você elimina essa queda e qual é o melhor dos dois sistemas. Ok? Então pode ficar tranquilo que neste curso eu vou te passar a melhor opção para que você possa fazer a sua escolha corretamente. Bom, quero deixar claro para você que nesse curso eu não vou falar assim para você, olha, fulano, compre esse aqui, porque esse aqui é o melhor. Só para te orientar, nós do setor vidreiro, nós temos a política de não termos patrocinadores por enquanto. Por quê? Quando nós fizemos o curso do Fundamentos 3.0, nós queríamos falar de todos os vidros. Nós queríamos falar de todos os sistemas e para isso você não pode ter um patrocinador. Porque se você tem um patrocinador, obviamente você vai ter que puxar a sardinha para o patrocinador A, porque é o cara que está te patrocinando. Então o que nós fizemos? Se você for reparar bem, nós não temos patrocinadores. Nós temos algumas pessoas que nós colocamos o banner no site, mas pura parceria. Ou seja, o que eu quero fazer com esse curso para você? Quero que você veja suas possibilidades, que você entenda qual é o melhor sistema para você, qual é a melhor peça, qual é o melhor sistema de compra. Você vai avaliar. Mas o que nós queremos mostrar para você nesse curso? Nós queremos dar para você suporte e informação. Por quê? Quando você vai fazer um curso de A ou B, ele vai, logicamente, falar que o sistema dele é o melhor, porque isso, porque aquilo, porque abre desse jeito, porque abre daquele jeito. Então, por que o nosso curso é diferente? Porque nós não temos o rabo preso com ninguém. Ou seja, nós falamos do que a gente quer e aí você toma a sua melhor decisão. Quando você vai fazer um curso da empresa A, obviamente a empresa A só vai falar da empresa A. Então você pode correr o risco de ficar limitado à visão ou à informação. Então, o que eu prometi para você nesse curso? Eu quero te mostrar algo a mais, uma visão panorâmica, para que você consiga avaliar. Você vai querer trabalhar com franquia total, franquia parcial, kit, ou você vai querer montar o seu sistema comprando todas as peças individuais? Qual que é o melhor, Gabriel? Não sei. Eu não sei da sua condição.
E vou te falar uma coisa. No final desse curso, lá pelas últimas aulas, você deve ter recebido o sumário do curso, né? Toda a programação do curso. Você vai ver que na última aula, entre a última e a penúltima aula, eu vou te mostrar 12 maneiras de você ganhar dinheiro com envidraçamento de sacada. 12 maneiras. Então, por isso que eu digo, não é só montagem. Tem outras maneiras de você lucrar nesse mercado. E eu quero te revelar uma por uma. Como que você faz para poder ganhar dinheiro nesse mercado com 12 opções. Então, você está entendendo o que eu estou te falando? Eu não quero que você venda nenhum produto para a gente. Nós não fabricamos envidraçamento de sacada e também não somos apoiados por nenhum fornecedor. Então a gente vai pegar aqui uma roldana da empresa A, outra da empresa B, da empresa C. Você vai avaliar o que é melhor para você. Então por isso que nós temos 10 aulas para que você consiga entender o que de fato é bom para a sua realidade. Tá com dinheirão no bolso? Pode construir um sistema seu? Ok, então, olha, Gabriel, acho que para mim é melhor construir um sistema. Bom, tá em dúvida? Franquia. Gabriel, quero uma franquia, mas não quero depender 100% do franqueador. Franquia parcial. Gabriel, não quero trabalho, cara, quero só vender. Franquia total. Gabriel, eu tenho uma estrutura, sou vidraceiro, já tenho as máquinas, tenho tudo, cara, mas compra kit ou perfil solto. Entendeu? Então tem todos esses detalhes. Só pense o seguinte, hoje não é mais aquela bagunça de até 2013, de 2013 para trás. A partir de 2014, o envidraçamento de sacada tem uma norma e o seu fornecedor tem que te garantir que o produto dele está adequado. Entendeu? Aí você já começa a escolher o seu fornecedor. Às vezes você vai comprar um perfil baratinho, mas não tem laudo nenhum. Amanhã depois, se der algum problema, você vai falar o quê? Mas aí, de repente, você pode comprar um baratinho. Você compra um baratinho, você constrói o seu, testa no laboratório Falcon Bauer, ou qualquer outro laboratório que faça esse teste, que o Falcon Bauer ainda não está fazendo. Testa o seu material e você assina, dá um nome para ele. Isso é algo interessante que eu falei muito no Fundamentos 3.0. Dê nome aos bois. Não existe box padrão, janela padrão. Dá nome aos seus produtos. Aí você dá um nome ao seu produto, produto do José. Lógico, né? Não é esse nome, né? Mas aí você consegue criar uma identidade e consegue fomentar a sua marca e lançar a sua marca no mercado. Então na próxima aula eu quero te mostrar os modelos tradicionais de envidraçamento de sacada. Eu vou falar para você sobre roldanas, que é o coração do envidraçamento de sacada, sobre as saídas, saída superior, saída inferior, sobre o guia ou roldana dupla, sobre aquelas coisinhas que a princípio parece que não tem tanta importância, mas faz toda a importância. E quero falar para você sobre um sistema. O que é um sistema? Quando você entender o que é um sistema, você vai entender que cada peça, cada componente do envidraçamento de sacada tem importância. E você precisa entender cada um deles. Não pode sobrar material na sua caixa de ferramenta. Quando o cara vai montar a box, repara bem para você ver. Se você já trabalha com vídeo, você vai ver. O cara sai para montar o box, ele leva o kit. O kit tem várias pecinhas ali que precisam ser usadas. Se você olhar na caixa de ferramenta do montador, você vai ver que tem um monte de peça que ele não usa. Primeiro, porque ele não sabe para que serve. Segundo, ele não tem ideia da importância daquilo. Ou seja, ele montou um produto e o produto não está 100% adequado. Por quê? Porque faltou componentes. Então, eu quero te mostrar componente por componente. Vidro, alumínio, roldana, ferragens, plástico, tudo. Ok? Bom, espero que você tenha gostado. Como eu disse, aqui embaixo desse vídeo tem os comentários. Você pode colocar o seu comentário. Se você achar interessante, coloque o seu comentário, alguma coisa que você queira saber, porque a gente acaba essa aula. Espero
espera os comentários e depois que a gente vê os comentários, a gente produz a próxima aula. Por quê? Porque aquele comentário que você fez, aquela pergunta, aquela sua dúvida, de repente a gente já pode inserir nessa próxima aula. Ok? Bom, bem-vindo ao nosso curso de envidraçamento e sacada, o curso versão expressa. Olha, estamos muito felizes com a sua presença. Espero que você persevere nas 10 aulas e que quando você chegar na 10ª aula você realmente fale, cara, vou entrar nesse mercado. Cara, não vou entrar nesse mercado, não é para mim. Mas que você tome uma decisão acertada, embasada em informações verdadeiras, informações importantes e todas as informações. Porque o que não dá mais é para a gente colocar profissionais mais ou menos no mercado e aí você pega um produto maravilhoso desse e queima o produto porque o cara que monta não sabe o restante das coisas, só sabe montar. Não sabe conversar, não sabe explicar, não sabe fazer manutenção, não sabe terminar o produto. Ok? Só sabe fazer frontal, não sabe fazer de canto, não sabe fazer arredondado. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e para nós o importante é você saber. Aquele abraço e até a próxima aula.